Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live, desta vez Apocalipse, o mapa do futuro que já começou. E o tema de hoje é evento profético em dupla perspectiva, Deus e o diabo agindo no mesmo evento. Hoje nós vamos entender como é que Deus consegue extrair de um evento que pode estar acontecendo por ação do maligno, por ação do diabo, como é que Deus extrai desse evento, leva ele em conta e extrai esse evento para a sua glória. Por que nós precisamos ter consciência disto? Porque, de certo modo, quando nós olhamos o mal se propagando sobre a terra, a impressão que temos é que Deus está perdendo a batalha da história. A impressão que temos é que o mal ele chegou num limite tão incontrolável que Deus deixou de agir em prontidão e permitiu que as coisas chegassem nos níveis em que elas estão chegando. Então nós precisamos entender a maneira de Deus tratar com o homem, tratar com a sua criação, para que nós não nos percamos diante de coisas que vão acontecendo diante dos nossos olhos, que nos dá a impressão que o mal está tomando dianteira. Nós temos, por exemplo, no Salmo de número 73, uma situação que o salmista, na avaliação dele, ele não consegue entender o modo de Deus agir. No Salmo 73, ele começa dizendo assim, ele faz a declaração que Deus é bom para com Israel, para com o limpo de coração. Aí ele faz uma autoavaliação de como ele está enxergando o mundo que o cerca. E ele diz assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. O que é que fez com que o salmista, e nesse caso aqui é o Salmo de Asafé, o que é que fez Asafé balançar na sua fé? Ele começou a observar o mundo, e aquilo que ele observou é mais ou menos o que nós vemos nos nossos dias. Ele disse, eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, para os arrogantes, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Então nós, por exemplo, nós tivemos, num dado momento, aparentemente, um mover de justiça dentro do Brasil. E lá pelas tantas, esse mover arrefeceu. Ele perdeu o seu ímpeto. E aí, nós olhando para essa situação, a impressão que temos é, mas o mal está prosperando. O mal sempre vai bem. E esta ideia do mal ir crescendo, há um salmo que diz assim, que Deus recolhe os santos antes da hora, porque isso lhe é do seu agrado. Então parece que há uma certa injustiça. O ímpio tem vida longa na terra, o crente tem vida curta. O ímpio prospera e vai bem em tudo aquilo que ele faz, e o crente lida com grande dificuldade para ter o seu lugar ao sol. Então qual é o sentido dessas coisas? Uma vez, um pastor contou uma história pessoal, aconteceu na vida dele logo depois da sua conversão, que retrata um pouco esta ideia de que o mal prospera
E o ímpio e o cristão, ele tem prejuízos financeiros muitas vezes, ele passa por situações que aos olhos do ímpio parece que Deus não está lhe dando a devida atenção. Este pastor, ele conta que logo depois que ele se converteu, ele não era pastor, ele tinha uma propriedade rural e do lado dele um ímpio tinha também uma propriedade rural. Aquele que tinha a propriedade rural sabia que o homem de Deus que era o seu vizinho buscava Deus, ia na igreja, cultuava Deus, enfim, tinha um relacionamento pessoal com Deus. O fato é que os dois plantaram, mas por condições adversas, o homem de Deus não conseguiu fazer uma boa colheita. Na verdade, ele teve um grande prejuízo financeiro naquele ano. O ímpio que estava com a propriedade rural do lado, tudo lhe foi bem. E ele teve uma grande prosperidade, ele teve uma grande colheita. E aí ele veio a esse homem de Deus e falou: você não crê em Deus? Ele disse: creio. Então você pode me explicar como é que a tua propriedade vizinha da minha, ela teve prejuízo e a minha teve lucro? Aí esse homem de Deus disse assim para ele: então me responda antes uma pergunta. Se você estivesse no meu lugar e tivesse perdido a lavoura como eu perdi, qual seria a tua atitude? Ele disse: eu daria cabo na minha vida. Eu não suportaria tamanho desespero. Seja bem-vinda, Lídia. Eu não suportaria tamanho desespero. E aí aquele homem de Deus disse: para você ver, você tem a tua propriedade rural e você colheu bem. Eu tenho a minha propriedade rural e eu tive prejuízo financeiro. Agora, o meu Deus sabe que se ele tivesse dado prejuízo financeiro para você e tivesse feito prosperar a minha terra, você provavelmente se suicidaria, porque não suportaria o prejuízo, enquanto que eu, tendo prejuízo, eu continuo adovando a Deus, servindo a Deus, e o Senhor vai cuidar de mim. Então esta foi a visão do salmista no Salmo 73. Depois dele ver o ímpio prosperando, tendo a soberba como um colar, não sendo afligido como os demais homens, tudo lhe indo bem, ele disse assim: eu pensava em falar tais palavras, e só refletir achei uma tarefa pesada. Ele não entendia como é que o mal podia prosperar na terra. Aquilo não chegava na cabeça dele. Mas aí ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Qual é o fim do ímpio? A palavra de Deus diz que o homem está destinado a morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Diante do juízo de Deus no grande trono branco, o homem que não estiver com seu nome escrito no livro da vida, mas estiver com o nome no livro das obras, ele será julgado segundo as suas obras e será lançado no lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Porque durante o tempo da sua existência na terra, ele prosperou, ele conseguiu viver a melhor vida que é possível viver, mas ele não buscou a salvação da sua alma. Então ele passa pela primeira morte, ele é julgado, ele passa pela segunda morte e acaba. O povo de Deus, por outro lado, se ele fica na terra, é bom, mas se ele morre, é lucro, porque se ele fica, ele dá testemunho de Jesus Cristo, mas se ele morre, ele vai para o Senhor. Então ele não sabe o que ele escolhe. Jesus disse que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a morte, ela não é um limite para o homem de Deus. Ok, partindo desse pressuposto de que Deus, ele opera no cristão, ele opera na vida do cristão, pode conduzi-lo à morte e depois leva à ressurreição, o ímpio, ele não tem isso. Então ele tem que prolongar, Deus tem que prolongar a vida do ímpio na terra para dar-lhe tempo de
de conversão, para dar tempo de arrependimento. E esta é a primeira tomada de consciência que nós precisamos ter. Por outro lado, nós precisamos entender uma coisa. O homem não está sozinho na terra. Quando Deus criou o homem, a imagem de Deus o criou. Antes da criação do homem, Deus havia criado os seres angelicais. Quando Deus cria o ser humano, os seres angelicais já estavam criados. Mas não só criados. Eles tinham sido criados e eles entraram em uma grande rebelião contra Deus. E Deus, ele agiu contra esta rebelião e deu uma sentença para Satanás, que comandava essa rebelião universal. Então, quando o homem é criado, nós vamos para o jardim do Éden, nós encontramos a serpente tentando o homem. Esta serpente, quando nós vamos em Apocalipse, capítulo 12, o versículo 9, é dado que essa serpente é o antigo dragão, a antiga serpente, a serpente do jardim do Éden, é o dragão, e Satanás e o diabo. Então, o anjo caído, ele veio para tentar o homem já no começo da criação. Então, isso também já estava nos planos divinos. Ele sabia de que o homem seria tentado no jardim do Éden. E nós temos que prestar atenção quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 2, quando Deus planta para o homem um jardim no Éden, e o homem está ali vivendo naquele jardim, depois de Deus plantar toda a árvore frutífera boa para se comer, e a árvore da vida no meio do jardim, Deus diz ao homem de que ele deveria cuidar daquele jardim, ele deveria lavrar aquele jardim, ele deveria guardar aquele jardim. Guardar significa vigiar. Guardar significa olhar com cuidado para que nenhum inimigo se aproximasse daquele lugar. Ora, se Adão é o primeiro homem criado e ele está ali naquele jardim e Deus dá um comando para ele que ele tem que vigiar aquele lugar, do que ele tinha que vigiar? Quando Deus dá uma ordem ao homem, ele diz que ele tem que sujeitar a terra. Afinal de contas, o que ele tinha que sujeitar? Por que ele tinha que colocar a terra debaixo da sua sujeição? Será que a terra estava numa situação de rebelião contra Deus? Será que tinha acontecido alguma coisa com o planeta Terra que exigia Deus colocar um homem para colocar a Terra sob comando? O que estava acontecendo com o planeta Terra que exigia Deus colocar um homem comandando esse planeta e dizendo: vigia, cuidado, pode entrar o inimigo? E o inimigo de fato entrou. A serpente entrou, a serpente enganou a mulher convenceu Adão, Adão comeu do fruto proibido junto com sua mulher, a mulher tinha comido primeiro, deu ao seu marido e ele comeu. E ali eles caíram em desobediência contra Deus. Mas o que será que aconteceu nesse que nós estamos perdendo? O que é que está acontecendo? Vamos caminhar para a criação de Satanás. Em Ezequiel, capítulo 28, e Isaías, capítulo 14, são dois capítulos que retratam a criação de Lúcifer. Nós vamos para Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, e nós lemos assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz, e agora, através da figura do rei de Tiro, Deus começa a descrever a criação de Lúcifer, a criação de Satanás. Assim diz o Senhor: Tu és o sinete da perfeição,
cheio de sabedoria. Então nós temos aqui Deus criando Satanás como um sinete. Como um sinete. E esse sinete, o modelo, ele era um modelo da perfeição. Então aqui ele cria o primeiro anjo celestial. Satanás é o primeiro ser criado por Deus. Quando nós lemos o livro de Colossenses, nós lemos no livro de Colossenses que Deus criou as coisas visíveis e Deus criou as coisas invisíveis. Então ele criou Lucifer, ele criou esse anjo primeiro anjo criado. Ele se tornou um modelo. Então quando Deus vai criar o anjo, esse anjo primeiro criado se tornou o modelo para todos os anjos criados depois dele. E assim Deus vai criando anjo a anjo, um a um, como uma obra artesanal. Anjos em diferentes condições, querubins, serafins, querubins, arcanjos, enfim, ele cria uma infinidade, uma miríade de anjos. E esses anjos que ele vai criando um por um. O anjo não tem descendência como tem o ser humano. Quando Deus cria o ser humano, ele cria Adão. E de Adão ele cria Eva. E de Adão e Eva tem toda a descendência humana. Não acontece assim com os anjos. E aqui vem a resposta a uma pergunta importante. Por que que o Satanás que se rebelou contra Deus não foi salvo? Porque como Deus cria cada anjo individualmente, ele não tem como fazer o que ele fez pelo homem. Quando ele cria o primeiro homem e o homem cai em pecado, ele cria o segundo homem, que é Jesus, que é o equivalente a Adão, no sentido em que Adão nasceu perfeito, Jesus nasceu sem pecado. Nesse sentido, Jesus é o segundo depois de Adão. E Jesus, ele permanece fiel a Deus, enquanto Adão, ele cai em pecado. Então, Jesus, ele prova que Deus pode criar um homem perfeito e ele se manter perfeito durante toda a existência. Mas Adão fraquejou, Adão pecou. E quando Adão pecou, quem levou ele ao pecado foi o diabo. O diabo tentou. Adão tinha a responsabilidade de evitar a tentação, e ele não evitou, ele caiu em pecado. Mas o fato é que Jesus nasce da humanidade, nasce de Maria, morre, e ele salva toda a humanidade, ele salva quem nele crê. Mas se ele tivesse que fazer o mesmo, ele teria que morrer por cada anjo, e seria impossível. Porque cada anjo que toma a atitude de pecar, ele tomou uma atitude de uma vez para sempre, acabou para ele, não há mais volta, não há mais redenção, não há essa possibilidade no reino angelical. E este primeiro anjo, ele vai, e em Ezequiel capítulo 28, versículo 15, diz: perfeito era no teu caminho, no dia em que foi criado, até que achou iniquidade dentro dele. Então há uma iniquidade dentro dele. Para nós entendermos o contexto da queda de Lucifer, a queda do primeiro anjo, nós temos que observar, seja bem-vinda, Rose, nós temos que observar uma coisa muito importante na história de Satanás, para que nós possamos entender a ação do maligno na terra hoje. Observa um detalhe. Eu não vou citar aqui todos os versículos bíblicos que vão apoiando a minha fala. No entanto, a minha fala está toda ela construída em Ezequiel 28 e Isaías 14. O que acontece com Lucifer? Vamos voltar, vamos rebobinar a história.
Nós temos que entender que Deus criou todos os seres vivos, invisíveis e visíveis, está em Colossenses, capítulo 1. Então, quando Deus cria, ele cria o primeiro dia. E o primeiro dia, ele cria a luz. Ele cria a luz no primeiro dia. No segundo dia, ele cria, ele separa as águas. E ele cria o terceiro dia. E o terceiro dia, ele coloca em foco a terra. Ok? Então, no primeiro dia, no segundo dia, deixa eu colocar os números certos aqui, que tem que aprender a escrever do contrário, né? Ele cria o segundo dia e ele cria o terceiro dia. Ok. Então ele cria o segundo dia e ele cria o terceiro, e ele faz a obra no segundo dia e ele faz a obra no terceiro dia. Aqui um detalhe de absoluta importância. Quando ele cria o primeiro dia, ele termina o primeiro dia e diz: é bom o que eu criei. Quando ele cria o terceiro dia, ele termina o terceiro dia e ele diz: é bom o que eu criei. Quando ele cria o quarto, o quinto dia, ele diz: é bom o que eu criei. Quando ele cria o sexto dia, ele cria e diz: é bom o que eu criei. Então ele diz: é bom no primeiro dia, é bom no terceiro, é bom no quarto, é bom no quinto, é bom no sexto, e no sexto dia ele diz outra vez: é bom, e depois ele declara: é muito bom. No entanto, no segundo dia, é o único dia da criação que ele diz que não é bom. Ele não falou: esse dia é bom. Por que que ele não falou: esse dia é bom? Porque quando ele cria os homens, e nós vamos ler em Neemias, quando no livro de Neemias, Deus fala no capítulo de número Neemias, deixe-me ver aqui, Neemias capítulo 9, versículo 6, Neemias, deixe-me ver, capítulo 8, versículo 6, deixe-me ver aonde está, Neemias 9, Neemias 9, versículo 6, ele diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, ele fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há. Então, entre a criação dos céus, o primeiro dia é céu do céu. Então, o primeiro dia é céu dos céus. O segundo dia é o céu. O terceiro dia é a terra. Mas entre o segundo e o terceiro dia está criado todo exército. O que significa isso? Significa que entre o segundo e o terceiro dia, Deus cria os anjos, ok? E tendo criado os anjos entre o segundo e o terceiro dia, quando nós vamos para o livro de Jó, capítulo 38, quando nós vamos para o livro de Jó, capítulo 38, o versículo de número 4 a 7, 38, 4 a 7, diz assim:
onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Então ele está falando do terceiro dia. Quem lhe dá as medidas? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam com os filhos de Deus. Significa que quando ele está criando a terra no terceiro dia, os filhos de Deus, os anjos, estão louvando a Deus. Aí Deus faz uma coisa muito estranha. Deus cria o planeta Terra, Deus cria o Sol, que é o quarto dia, Deus cria o planeta Terra, que é o terceiro dia, e dentro do planeta Terra, ele coloca o jardim do Éden. Esse jardim do Éden é de pedras minerais. E esse jardim do Éden de pedras minerais, ficava nele o Monte Santo. E nesse Monte Santo, Deus colocou o primeiro anjo criado, Lucifer. Ele estava aqui na terra no terceiro dia da criação, quando a terra ainda era um lugar incandescente, quando ela ainda não tinha capacidade de gerar vida vegetal, quando ela estava sendo formada no meio da fornalha da criação. Deus diz a Lucifer: você vai ficar no santo monte e vai ficar ali guardando. Por que é que Deus manda Lucifer guardar o Monte Santo, viver no Monte Santo? Se Lucifer não tivesse perdido a sua posição em que Deus lhe havia deixado, hoje Jesus teria vindo na terra, teria nascido como homem, vai ser rei sobre toda a humanidade. Essa profecia vai se cumprir, ele vai reinar sobre a terra, e Satanás seria o seu braço direito. Por que ele seria o seu braço direito? Porque ele estava na terra, guardando a terra em relação a todo o espaço sideral, como se Deus estivesse dizendo a ele: fica na terra, guarda a terra, cuida dela, porque essa terra eu vou fazer algo muito especial. Eu vou criar o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança, e eu quero que você seja o meu guardião. Você vai ser o guardião da minha criação. Lucifer, que estava aqui, havia um outro lugar no universo, e esse lugar, a Bíblia diz que ele ficava nas bandas do norte. Era um lugar no universo em que estava o trono de Deus. Nas bandas do norte do universo ficava o trono de Deus. E todos os anjos, os principais anjos afora Lucifer, eles ficavam na presença de Deus nesse trono, e Satanás ficava na terra, e ele olhava para cima, e ele via toda a movimentação dos anjos celestiais. E aí ele disse: não faz sentido eu ficar aqui nesse Monte Santo, nesse lugar onde não tem ninguém, nesse lugar inóspito, nesse lugar vazio, enquanto que tudo está acontecendo lá nas bandas do norte do universo. Eu vou subir e eu vou destronar Deus. E ali, quando ele tem essa intenção de destronar Deus, ele quer sair. Ele estava no segundo céu, porque a terra, ele tinha o segundo céu diante dele. Ele estava no primeiro céu, porque ele estava na terra, ele estava no Monte Santo de Deus, ele estava no primeiro céu, mas ele tinha acesso ao segundo céu e ele tinha acesso ao terceiro céu. Ele podia ir lá no lugar, nas bandas do norte, e lá ele podia adorar a Deus. Mas ele resolve levantar, e a Bíblia diz que na terra ele desenvolveu um grande comércio. Ele comercializava pedras preciosas,
Ele era respeitado em todo o universo pelo seu poder, pela sua presença, pela sua beleza física, pela sua sagacidade, pela sua inteligência. E ele foi induzindo anjos e mais anjos se vão vindo a favor dele, e de repente ele lidera um grupo de anjos que se propõe a se rebelar contra o Deus dos céus dos céus. E ele vai para esse ataque. E aí, quando ele chega lá no terceiro céu, Paulo fala que ele foi até o terceiro céu. O terceiro céu é onde Deus habita. Paulo fala que esse lugar é de luz inacessível. E lá no terceiro céu, quando ele vai para batalhar contra Deus, no terceiro céu, Jesus, ele teve uma visão, e quando ele estava aqui na terra, ele viu e contou a história desse dia, e ele diz: eu vi Satanás caindo como um raio. E ali, naquele ataque descrito em Ezequiel 28, e naquele ataque descrito em Isaías 14, acontece a primeira queda de Satanás. Eu vi ele caindo do céu como um raio. Ele cai do terceiro céu, e ele ocupa o segundo céu. Por que o segundo céu? Porque o apóstolo Paulo, ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades que se alojam nos lugares celestiais. Então, entre nós e o terceiro céu, seja onde ele for, em algum lugar fora das dimensões do universo, porque o terceiro céu, ele não faz parte das dimensões físicas que nós conhecemos. Nós temos que cruzar um portal para chegar nesse terceiro céu, onde está o trono de Deus. Abaixo do terceiro céu, no segundo céu, Satanás comanda todo o que está ali. Ele tem livre acesso. Ele era conhecido, quando da sua queda, como a estrela da manhã. Então, quando nós ouvimos falar hoje de disco voador, de extraterrestre aproximando da Terra, isso é perfeitamente factível à luz do que nós entendemos da rebelião universal e da posição que Satanás ocupa. Ele ocupa esses lugares celestiais, algum ponto entre a nossa cabeça e para cima dela, até chegar o trono de Deus. Na live anterior, eu estava colocando esse campo de batalha que se tornou o universo, e eu estava dizendo a respeito de Israel como a esposa do Cordeiro, o guardião da criação, e ele estava batalhando na época de Débora, e a Bíblia diz que a batalha chegou até as estrelas dos céus. Então havia atividade demoníaca interferindo naquela batalha. Isso é muito frequente com Israel. Israel, quando ele entra em batalha, a batalha física que ele trava são batalhas espirituais travadas ao mesmo tempo. A Bíblia diz que a dimensão territorial das nações é dimensionada pelo tamanho de Israel. Um exemplo: Israel, ele passa pela Segunda Guerra Mundial e a Alemanha se levanta contra Israel. Israel é morto 6 milhões de judeus, são mortos 6 milhões de judeus. E o que acontece com a Alemanha? A Alemanha se divide. E depois Israel volta a ser nação. E o que acontece com a Alemanha? A Alemanha se une. Por quê? Porque de acordo com entendam uma coisa, Cláudia, seja bem-vinda. Entenda uma coisa, na dimensão das nações, quando Deus, nós precisamos entender o lugar de Israel e o lugar da igreja. Quando Deus quer tratar com o indivíduo, com o homem individual, ele leva a igreja para tratar com esse homem. Mas quando Deus quer tratar com a nação brasileira, com a nação americana, com a Rússia, com a China, ele leva Israel para tratar com as nações. Então, quando Deus trata com as nações, é Israel que é o ponto de referência. A nação que abençoa Israel é abençoada, a nação que amaldiçoa Israel é amaldiçoada. É a promessa que Deus deu a Abraão. Então,
quando nós enxergamos esse campo de batalha que se torna o espaço universal, nós vemos que Satanás, ele ocupa essa batalha, e aqui nós trazemos o contexto da batalha da oração de Daniel. No primeiro dia que Daniel orou, a palavra dele chegou no céu. O problema não é a palavra subir, o problema é a oração descer, porque quando Deus envia os anjos, que são espíritos ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação, e ele tem que descer os lugares celestiais, o príncipe da Pérsia cria um bloqueio para impedir a resposta de oração chegar até Daniel, e o arcanjo Miguel, que é o príncipe do povo de Deus, ele tem que descer em ajuda àquele anjo que estava trazendo a resposta a Daniel. Esse é o nível das batalhas celestiais que travamos. Mas o assunto é grande e eu tenho que tratar ele muito rapidamente. Nós precisamos entender como é que Deus trata com o filho dele, com o crente, diante de Satanás. E isso nós encontramos em Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. Em Zacarias capítulo 3, nós encontramos o sumo sacerdote Josué com suas vestes imundas. Significa que ele estava em pecado. Significa que ele estava na presença de Deus mal vestido. Estava numa situação de trazer vergonha. Mas Deus olha para Satanás, que está ali também naquela cena, por certo, para entrar com as acusações contra Josué. E Deus disse: Satanás, o Senhor te repreende, porque este é um tição tirado do fogo. E quando Satanás se retira da cena, Deus manda anjos trocarem a roupa de Josué, lhe vestir vestes sacerdotais, e declara a ele a sua missão na terra. Isso significa que Deus não trata com o homem diante de Satanás. Ele não trata com o santo diante de Satanás. Isso é uma lição preciosíssima. Quando Deus tem que tratar com o homem, ele afasta Satanás. E ele trata com o homem, ele próprio, pessoalmente, não importa o que Satanás faça. Agora, se Deus, por um lado, ele não trata com o homem na frente de Satanás, por outro lado, ele usa Satanás para tratar com o homem. E como é que nós sabemos disso? Satanás se apresenta diante de Deus, quando na época de Jó. E é bom que Satanás se apresente diante de Deus, porque se ele se apresenta diante de Deus, significa que ele só pode tratar com cada um de nós dentro do restrito limite da permissão concedida por Deus. É por isso que o apóstolo Paulo escreve: não vem sobre você tentação que não seja humana. Fiel é Deus que lhe dá o escape. Então cada tentação a que nós somos submetidos, ela é moldada na medida da nossa capacidade de lidar com ela. E por causa dessa capacidade, dessa limitação, ele diz a Satanás o que ele pode e o que ele não pode fazer com Jó. E ele diz a Satanás: Satanás, você pode matar todos os filhos de Jó, você pode tirar todo o patrimônio de Jó, você pode tirar toda a saúde de Jó, mas você não pode tirar a vida de Jó. Segura isso por um tempo. Vamos para uma outra passagem do Antigo Testamento. Nós temos o rei Davi. O rei Davi é um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi é um homem que você chega diante dele, examina a vida dele, e você enxerga na pessoa de Davi alguém que tem uma profunda comunhão, uma profunda intimidade com Deus. Note uma coisa muito importante. Quando a gente lembra de Davi, a gente lembra do seu pecado de adultério. Mas vamos rebobinar a fita um pouco.
Houve uma época que Davi ainda não tinha cometido o pecado de adultério. Davi, ele tinha conseguido grandes vitórias, ele tinha conseguido grandes conquistas. Um dia Davi estava descansando das suas conquistas dentro de casa, e Davi sentiu um desejo profundo no seu coração, e o desejo dele era, observando a vida que ele tinha, o conforto que ele possuía, ele diz: como que eu posso habitar nesse palácio real e Deus tem que habitar numa tenda? Eu quero construir uma casa para o meu Deus. Ele chama o profeta Natã e ele diz: profeta, eu estou aqui pensando comigo, eu não consigo habitar numa mansão tão grande e olhar lá para fora e ver Deus num tabernáculo ali, com uma tendinha colocada ao relento. Eu preciso construir um palácio para o meu Deus. Natã, que quando ele olha, ele observa a intenção de Davi, o desejo de Davi, aquilo que estava no coração de Davi, ele disse: Davi, isso é de Deus. Vai adiante, faz esta obra, constrói esse templo. Quando Natã vai sair na porta, Deus diz a Natã: volta lá e diga a Davi, ele não vai construir o templo, porque há sangue nas suas mãos, mas o seu filho é que vai construir o templo. Observa que Davi, que muitas vezes a gente tem boas ideias, e alguém, e quando a gente comenta com outro nossas boas ideias, a pessoa diz: isso é de Deus, vai em frente, Deus está colocando, é Deus que colocou isso no teu coração. Mas não é assim. Deus não autentica toda a boa ideia do homem, mesmo que seja para a obra de Deus. É Deus que traça o caminho do homem. Então o homem, ele pode propor diante de Deus, mas não pode impor a Deus qualquer coisa. E Deus não aceitou que Davi fizesse aquilo. Ok, então Davi é um homem de Deus, é um homem que pensa nas coisas de Deus. Mas um dia, na sua velhice, Davi chamou o seu general e disse: eu quero saber quantos habitantes, quantos homens tem Israel. Joabe disse: Davi, não faça isso, não conte, não faça um censo em Israel. Deus pode pegar os homens que tem Israel e multiplicar 10 vezes mais, 100 vezes mais, mas não vai contá-los. Davi insistiu. Ele era rei, Joabe era general, tinha que cumprir ordens. E Davi bateu o martelo, ele disse: você vai. E ele foi, e ele fez o censo de Israel. Quando nós olhamos para esta história, nos bastidores da história, quando nós lemos em 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 24, verso 1, a Bíblia diz que Deus ficou irado com Davi e colocou no coração de Davi que ele deveria numerar os filhos de Israel. Davi, ele fez aquele censo porque a ira de Deus o moveu a fazer aquele censo. Por outro lado, quando lemos 1 Crônicas, capítulo 21, 1, acerca do mesmo evento, a Bíblia diz assim: Satanás instigou Davi a numerar os filhos de Israel. E aqui nós chegamos numa situação conflitante. Num texto bíblico, a ira de Deus fez Davi ordenar o censo. No mesmo evento, Satanás fez Davi numerar o povo de Israel. E aqui está o princípio da profecia de duplo evento. O evento em dupla perspectiva. O mesmo evento, ele pode representar do lado de Satanás
a incitação de Satanás de um homem contra Deus. E este mesmo evento, ele pode representar a provação de Deus a favor desse homem. Seja bem-vindo, irmão Paulo. Foi o que aconteceu com Jó. Satanás olhou para Jó e Deus olhou para Jó, mas Deus estava olhando para Jó antes de Satanás olhar para Jó. E Deus disse: você viu Jó, Satanás, um homem como ele, um homem fiel, um homem que eu tenho apreço por ele. Satanás desafia Deus e diz: ele só tem esse apreço por você, porque você lhe deu filhos, porque você lhe deu patrimônio, porque você lhe prosperou os caminhos. É por causa disso que ele tem esse apreço por você. Tira os filhos dele, tira o patrimônio dele, tira a saúde dele, e você vai ver um homem blasfemar de Deus. Deus diz: vai e faça. E Satanás desce e ele mata os filhos de Jó. Ele vai e ele destrói o patrimônio de Jó. E ele vai e ele tira a saúde de Jó. E a mulher de Jó diz, blasfema contra Deus e morre Jó. E Jó diz: nu eu vim e nu eu voltarei. E não blasfemou e não se voltou contra Deus. Jó tinha o temor de Deus. Hoje, Satanás continua matando por atacado. Tem famílias que perdem pai, filho, coisas absurdas, coisas terríveis. A gente vai ler no jornal que num acidente de carro, a criança foi atirada para fora, a mãe foi atirada para fora, o único que ficou vivo foi o pai. São situações traumáticas, situações doloridas, situações incompreensíveis. Mas Jó, que passou por uma coisa como esta, ele permaneceu firme, confiando em Deus, porque mesmo não conhecendo os bastidores da história, Jó podia saber que ele podia confiar em Deus. E ele disse certa feita: ainda em minha carne eu verei o meu Redentor. Olhando para o mundo de hoje, nós temos este mal que está assolando o planeta Terra. Este mal que está paralisando a economia. Nós temos este mal que está dizimando os empregos. Nós temos este mal que está trazendo fome sobre a terra. Nós temos este mal que está chacoalhando as nações. Nós temos este mal que está fazendo com que as pessoas evitem contatos sociais. Está acontecendo este mal que está fazendo com que em determinados países o Natal não possa ser comemorado. Este mal que está chegando sobre a terra, nós ficamos olhando para este mal e nos perguntando: por que este mal está chegando? Será que ele veio de Satanás? Será que ele veio de Deus? Quem é que está por detrás deste mal? E quando nós olhamos para a Bíblia diz que nós devemos apreciar a bondade de Deus e também a severidade de Deus. Bondade para aqueles que estão de pé, severidade para com aqueles que estão caídos. Agora, a bondade de Deus, o amor de Deus, voltado para a igreja, está nisto. Ainda que você morra, você vai viver. A morte é o inimigo vencido. A igreja, ela não precisa ficar temerosa por sua vida. Os discípulos que estavam num barco com Jesus, e Jesus dormindo, e o barco chacoalhando, e eles diziam: Senhor, Senhor, acorda, porque vamos perecer. Jesus disse: o que vocês estão com medo? Jesus estava dormindo num barco chacoalhando, e os discípulos eram incapazes de confiar naquele que é o Senhor dos céus e da terra, e dormia dentro do barco. Então, quando, vamos assim dizer, Jesus dorme, Satanás faz o que ele tem que fazer. Mas não é que ele está dormindo,
é que Satanás pediu para fazer o que ia fazer. Então, esta situação, este mal que está assolando a terra, ele pode tanto ter vindo de Deus, quando ele pode ter vindo do diabo, não vai fazer diferença nenhuma. Porque, olhando para Davi, que ele é incitado a numerar os filhos de Israel, ele numera porque ele estava afastado de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o apóstolo Moisés, ele disse que a vida de um homem é 70, 80 anos, mais é cansado e enfado. A Bíblia diz que o filho que obedece o seu pai, os seus dias se prolongam sobre a face da terra, se prolonga, mas o filho que que tem a promessa de ter os dias prolongados sobre a face da terra, a mesma palavra de Deus declara: obedeça aos seus pais, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. E nós estamos diante de uma geração que se rebela contra Deus, diante de uma geração que não precisa mais de Deus, em que a humanidade é entronizada, uma nova torre de Babel está sendo construída. Vamos interligar o mundo numa grande rede global, de forma que fiquemos todos juntos, que nos aproximemos todos, conectemos todos. Esse é o princípio de Babel. Quando Deus, ele olha para Babel, que estava querendo construir uma humanidade unificada, Deus mistura as línguas deles, e eles são obrigados a separar em raças, povos, línguas e nações, cada um na sua individualidade, cada um na sua cultura, cada um na sua perspectiva, cada um na sua visão de mundo. Mas eis que nos últimos dias a ciência se multiplica e os homens se interligam novamente numa grande Babel. E o que acontece? Por se multiplicar a iniquidade, a morte fica cada vez mais próxima. As pessoas a Bíblia diz que neste mal que está assolando sobre... A Bíblia não, as estatísticas estão dizendo que neste ano de 2020, neste ano em que este mal propagou sobre toda a terra e causou o número de mortandade que causou, a idade média da vida humana na terra diminuiu. E por que ela está diminuindo? Porque o salário do pecado é a morte, mas quando o pecado alcança a medida da sua iniquidade, quando ele extrapola a medida que Deus permite, como aconteceu com os amorreus, Deus diz a Abraão: fica aqui até que a medida da iniquidade dos amorreus preencha. Então vocês vão para Canaã. Então a terra, ela está preenchendo a sua medida de iniquidade. E Deus permite que esse mal chegue na terra, seja por mão de quem ele venha. Provavelmente tem a mão de Satanás nessa história, mas provavelmente tem a ira de Deus nessa história. E quando a ira de Deus se manifesta entre os homens, como ela se manifestou em Sodoma e Gomorra, fogo cai do céu. A morte, ela é abreviada. E quando nós estamos numa situação como esta, qual é a perspectiva divina? Qual é a perspectiva maligna? A perspectiva maligna é que ele sabe que ele tem pouco tempo e ele tem que matar os homens mais rápido. Porque ele sabe que depois da morte vem o juízo. Então, se os homens morrerem sem salvação, ele está ganhando vantagem. Por outro lado, Deus permite que a morte chegue, e aí nós vamos para o tempo em que Jesus nasceu. No tempo em que Jesus nasceu, o rei Herodes deu uma ordem: matem todos os homens, todas as crianças abaixo de 2 anos de idade, porque nesta leva eu quero que morra Jesus. E o que aconteceu? Deus tirou Jesus da situação, levou Jesus até o Egito, e a Bíblia diz em Mateus:
E assim se cumpriu a palavra de Deus: do Egito chamarei o meu filho. Significa que mesmo que Satanás encurte os mortos, o tempo de vida dos homens na terra, mesmo assim, Deus tira os seus filhos da lista de morte de Satanás, e ele faz com seus filhos o que bem lhe apraz. Deus está irado com o homem sem Deus, mas a ira de Deus foi derramada sobre Jesus Cristo, e todo aquele que crê em Jesus Cristo não está debaixo da ira de Deus. Há uma diferença absolutamente grande. A Bíblia diz que Satanás caiu do primeiro céu para o segundo céu. Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu. No arrebatamento, quando a igreja se colocar nos lugares celestiais, Satanás vai cair do segundo céu para o primeiro céu. E aí ele sabe que ele tem pouco tempo, e ele vai fazer tudo para destruir o planeta Terra. A Bíblia diz, os homens dizem nos dias de hoje, que os Estados Unidos, a Rússia e outros países têm arsenal atômico suficiente para destruir o planeta Terra. No entanto, por mais potencial que exista, Jesus disse: se não fossem os escolhidos, nenhuma carne se salvaria e a terra seria destruída por mão de homens. No entanto, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então nós temos uma garantia de Deus. Pode fazer da terra o que bem entender. Pode fazer do crente o que bem entender. Pode pôr o crente em dias tranquilos, pode pôr o crente em masmorra, pode pôr o crente em tortura, pode pôr o crente em lugar de exaltação. Não importa aonde o crente esteja, ele é mais do que vencedor por amor daquele que amou o Senhor. Por amor daquele que deu a sua vida por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Não há quem possa separar. Então, nesses últimos dias, Deus está trabalhando em dupla perspectiva. O mesmo evento em que Satanás está acelerando o processo de morte na terra, Deus está acelerando os preparativos para a volta de Jesus Cristo. No mesmo momento em que Satanás está preparando a globalização do planeta Terra para preparar o caminho para o anticristo, Deus está preparando a condição de retirar a igreja para fora. Lembra? Israel no Egito. Deus diz a Moisés: tira o meu povo do Egito. O que estava acontecendo naqueles dias? O faraó estava mandando matar todo homem nascido judeu. Nasceu judeu, nasceu homem, tem que ser morto. Mas Moisés não foi morto. A vida dele foi preservada. E Moisés voltou para retirar o povo de Israel do Egito. Depois Jesus Cristo, ele nasce numa manjedoura. E o rei Herodes manda matar toda criança abaixo de 2 anos. O que Deus faz? Deus tira Jesus daquele descampado de morte. Leva ao Egito, para depois chamá-lo de volta. E Jesus se tornou o nosso libertador. Entenda, a nossa vida não está na mão dos homens, por mais que eles pensam que está. Eles podem nos obrigar a fazer o que for. Eles podem nos obrigar a proteger a nossa própria vida. Mas a nossa vida não está na mão deles. Quando Deus tirou Israel, antes de tirar Israel, ele mandou cear a Páscoa fechado nas suas casas. Nós estamos fechados em nossas casas. Mas isso não significa que não devemos estar preparados para ir para a nossa casa celestial, para a hora em que soltar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos subirão nos ares com o Senhor. Então saiba de uma coisa: todo evento tem 2 faces. A face divina
Deus está trabalhando no meio de vento a face maligna. Se você olhar o evento pela face divina, você está sendo provado para ser aprovado. Se você olhar o evento pela face maligna, você está caminhando a caminhos que ao homem parece direito. O fim dele é caminho de morte. Cabe a nós discernir a mão de Deus, a mão de Satanás. Satanás vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida abundante. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Mas quem não crê em Jesus já está condenado. Então nós temos que entender que Deus é quem está no controle da história. Satanás pode fazer o que bem ele entende deva ser feito. Se ele fizer, ele está autorizado por Deus a fazer o que ele está fazendo. Isso é um problema dele. O nosso dever é permanecer na presença de Deus, no temor de Deus, seguro que Deus está no controle da história. E não precisamos ter medo por nossa vida. É Deus que está cuidando dela. Então nós podemos fazer o que precisa ser feito em tempos como este. Mas não é isso que determina quem fica e quem morre. Quem vive e quem morre. O que determina a vida de um homem é a mão de Deus sobre ele. Se ele morrer, ele será ressuscitado. Se ele viver, ele vive para a glória de Deus. O cristão, ele tem a segurança da sua salvação eterna. Ele não tem medo de nada. Por outro lado, quem está nesse mundo, ele precisa se preocupar. Ele precisa fazer tudo o que lhe for possível para esticar a vida. Porque esticando a sua vida, ele tem tempo para o arrependimento. Ele tem tempo para o encontro com Jesus. Ele tem tempo para alcançar a vida eterna. Que nós possamos nesse dia ter essa compreensão que todo evento tem dupla perspectiva. Tem o agir do maligno, tem o agir de Deus. O agir do maligno é da morte para a destruição. O agir de Deus é da morte para a ressurreição. O agir do maligno é impedir a salvação para levar o homem à primeira e depois à segunda morte. O agir de Deus, aquele que crê, ele está apenas dormindo para ressuscitar e ter vida eterna. Deus está no controle da história. Foi muito bom ter você aqui junto comigo. Depois mande esse aviãozinho para frente. Faça com que esta mensagem seja conhecida de muitos, para que possam ser edificados. E não faça do medo a sua salvaguarda, mas faça do esconderijo do Altíssimo aquele que o protege em todos os momentos do seu viver. Que o Senhor seja louvado e nós possamos amanhã às 20 horas estarmos aqui de novo para mais um ponto do Apocalipse. Ainda vamos descobrir qual será o nosso próximo tema, mas por certo teremos alguma coisa se o Senhor assim nos permitir. Que o Senhor lhe abençoe nesse restante de noite.